Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Temos em mãos um material bem interessante. A transcrição de um vídeo que demonstra as capacidades da ferramenta de inteligência artificial Gemini, do Google. Isso. É quase um tour guiado, sabe? Mostrando na prática o que uma IA dessas consegue fazer. A ideia é explorar juntos o que essa tecnologia já oferece. Exatamente. E a fonte que a gente analisou vai desde o básico, tipo a IA se definindo. Ela mesma se explicando, né? Isso, até tarefas mais complexas. Planejamento financeiro, análise de sentimento, criação de conteúdo e até, olha só, gerar código de programação a partir de um simples rascunho. Nossa! Então, o nosso objetivo hoje é meio que esmiuçar essas demonstrações e sacar o que realmente está ao nosso alcance com o Gemini. Preparados? Vamos lá? Bora! Olha, o ponto de partida na demonstração foi curioso. Pediram a própria ferramenta, o Gemini, para explicar o que é inteligência artificial. E fizeram isso tanto sem estar logado quanto logado, né? Para mostrar que o histórico fica salvo na conta Google. Sim, e logo de cara, a fonte fez questão de diferenciar a IA generativa, essa que cria conteúdo novo, tipo textos, imagens, da IA preditiva. Aquela mais antiga, né? Isso, mais antiga, focada em prever resultados tipo o preço de um produto ou, sei lá, se uma imagem é de um gato ou não. A generativa é apresentada como mais democrática, sabe? Como assim democrática? Porque não exige, assim, um conhecimento técnico profundo para interagir e ter resultados úteis. Isso amplia bastante quem pode usar, né? Entendi, e mostraram bem como a IA adapta a linguagem. Teve um exemplo de pedir para explicar a IA para um estudante de marketing. Ah, sim. A resposta veio usando termos da área dele, tipo segmentação de clientes, personalização de conteúdo, otimização de campanhas, bem direcionado mesmo. Pois é. Essa capacidade de adaptação é um ponto forte. E claro, a praticidade de salvar as conversas na conta Google foi ressaltada. Facilita revisitar ou continuar um raciocínio depois, né? Total. É um fluxo mais contínuo. Passando para usos mais práticos, um exemplo foi criar um plano financeiro para a aposentadoria. Pedir um plano para alguém de 30 anos querendo parar aos 60. Certo. O interessante foi a abordagem interativa. O Gemini fez perguntas sobre renda, gastos, reservas, dívidas, até o estilo de vida desejado. Ah, legal. Não foi genérico. Não mesmo. Antes de montar o plano. Essa coleta de dados para personalizar é crucial. E para mostrar a flexibilidade, pediram para simplificar a explicação do plano como se fosse por uma criança de 5 anos. Sério? Sério. Aí vieram analogias com cofrinho, guardar dinheiro para um dodói, que seria a reserva de emergência, sabe? Ilustrando bem essa capacidade de ajustar a comunicação. Que demais. Mas, olha, aqui entra uma ressalva importantíssima feita na fonte, que vale sempre reforçar. A IA é uma assistente. Certo, assistente. As sugestões, especialmente em áreas críticas como finanças ou saúde, precisam ser validadas por um especialista humano. É o conceito do humano no circuito. Sim, fundamental, né? Totalmente. O Gemini pode fazer simulações úteis, tipo calcular o acúmulo de R$ 1.500 mensais por 30 anos. Mas a estratégia final, a decisão, é com um profissional. Entendido. A fonte também entrou um pouco nos bastidores, explicando o que são os modelos e os LLMs, os grandes modelos de linguagem. Isso. Usaram uma analogia sobre padrões em diferentes idiomas, para ilustrar como eles aprendem. Como assim? Tipo, a estrutura eu gosto de pizza muda em inglês I like pizza ou turco pizza severin. Os modelos captam essas relações a partir de muitos dados. Ah, tá. Faz sentido. E detalharam a família Gemini, o Flash, mais rápido para tarefas comuns, e o Pro, mais robusto para tarefas complexas. Flash e Pro. A analogia foi com dicionários, achei boa. O Flash é o de bolso, rápido para achar palavras comuns. O Pro é aquele dicionário grande, sabe? Com mais detalhes para consultas aprofundadas, tipo pesquisa ou matemática mais complexa. Legal a analogia. E mencionaram versões também, né? 2.0, 2.5... Sim, indicando a evolução com base no feedback dos usuários. O 2.5, mesmo no Flash, já traria respostas mais refinadas. A sugestão geral foi: começa pelo Flash, pela velocidade. E só vai pro Pro se precisar de mais profundidade. Exato. Uma abordagem pragmática para otimizar o uso no dia a dia. Faz sentido. A de multimodal. A IA não fica só no texto.
Ah, sim, isso é bem impactante. A fonte mostrou o Gemini processando URLs. Pediram para checar os requisitos de visto para a Turquia para brasileiros, dando o link do site da embaixada. E aí? A ferramenta leu a página e confirmou que, segundo o site, não precisa de visto para até 90 dias. Direto da fonte. Nossa! Essa habilidade de lidar com diferentes tipos de informação, texto, links, imagens e futuramente PDFs e vídeos, é um salto, né? Com certeza. Falaram da janela de contexto, que é basicamente a quantidade de informação que o modelo considera de uma vez só. Ah, a memória dele, digamos assim. É, tipo isso. Para o Gemini 2.0 Flash, mencionaram 1 milhão de tokens. Tokens são como pedacinhos de palavras, né? Essa janela enorme permitiria, por exemplo, analisar o conteúdo de um vídeo de 1 hora. Uau! Ou todos os livros principais do Tolkien sobre a Terra-média de uma vez, e fazer perguntas que conectem informações entre eles. Impressionante. E vimos isso com imagens também, né? Um exemplo foi extrair texto de uma foto de um guia da Turquia. Tipo um OCR superpotente? Exato. Transcrevendo o índice, os locais. Mas o mais, impactante para mim foi gerar o código HTML de um site a partir de um desenho feito à mão. Pois é, isso aí é realmente notável. Sugere um futuro onde a barreira entre a ideia visual e um protótipo funcional diminui muito. Demais. E em tarefas mais complexas, a fonte demonstrou análise de sentimentos. Colaram várias avaliações sobre um tour na Turquia. Ah, lembro disso. E pediram para classificar positivo, negativo, neutro, traduzir e explicar o porquê. Destacaram como isso é mais rápido do que treinar modelos específicos de NLP, processamento de linguagem natural. Democratiza a análise, né? Antes precisava de um especialista. Exatamente. Torna acessível uma análise que antes exigia bastante esforço técnico. E na criação de conteúdo, o exemplo foi gerar um calendário editorial de marketing para uma agência de viagens fictícia, a Kahar Turquia. Isso. Mencionaram o raciocínio dos modelos 2.5, que, antes de responder, ele faz tipo um brainstorming interno. Considerando o público, o mês será maio, início de temporada na Turquia, feriados, para aí sim sugerir temas e datas. Bem pensado. E a demonstração seguiu mostrando o refinamento. Depois do calendário, pediram um e-mail promocional. Aí solicitaram que ficasse mais curto e informal. Ah, para ajustar o tom. Exato. E depois traduziram para inglês e espanhol. Tudo na mesma conversa, mostrando como dá para construir e ajustar o resultado passo a passo. Muito bom. E a geração de código, que a gente já falou do desenho, também foi feita a partir de texto, usando o recurso Canvas. Ah, o Canvas? Pediram a página da Kahar Turquia e o Canvas mostrou o código HTML de um lado e a prévia visual do site do outro, atualizando em tempo real. Bem prático para quem desenvolve, imagino. Com certeza. Agora, como os modelos são treinados com dados até uma certa data, né? O tal corte de conhecimento. Eles não sabem de eventos muito recentes. Certo. Para isso, a fonte apresentou Deep Research. Essa função usa a busca do Google para coletar informações atuais e montar relatórios. Ah, interessante, para manter atualizado. Exato. O exemplo foi analisar o impacto de tarifas recentes dos Estados Unidos no agronegócio e tecnologia do Brasil. Um tema bem atual. Sim, o Gemini criou um plano de pesquisa, buscou informações em dezenas de sites e, importante, citando as fontes. Sintetizou e entregou um relatório bem estruturado. Isso mostra um potencial enorme para acelerar a pesquisa sobre temas atuais, né? Sem dúvida. E destacaram a conveniência. Receber uma notificação no celular quando a pesquisa termina. Prático. E poder exportar o relatório direto para Google Docs ou os dados para planilhas Google. Facilita muito integrar essa pesquisa no fluxo de trabalho. Nossa, bem completo. E para fechar as demonstrações, mostraram o AI Overview. O que é isso? Essa função transforma um documento denso, como aquele relatório das tarifas, num resumo em áudio. Em áudio? Sim, simulando uma conversa entre duas pessoas sobre os pontos principais. Que ideia! A proposta é facilitar o consumo de informação complexa, permitindo ouvir enquanto se faz outra coisa. Uma forma alternativa de absorver conhecimento, quase como ter um resumo em formato de podcast sob demanda sobre o documento que você precisa entender. Um podcast sobre demanda, gostei. Uau! Então, resumindo o que a gente viu nessa fonte,
É uma IA capaz de se definir, adaptar a linguagem, ajudar com finanças de forma interativa, Processar links, imagens, extrair texto de fotos, analisar sentimentos, criar calendários e e-mails de marketing, gerar código de site a partir de texto ou até de um desenho, pesquisar a fundo temas atuais com Deep Research. e até criar resumos em áudio conversacionais com AI Overview. É um conjunto bem amplo de funcionalidade mesmo. Com certeza. A demonstração da fonte deixa claro o potencial dessas ferramentas para acelerar tarefas em diversas áreas. Marketing, finanças, desenvolvimento e talvez até, quem sabe, abrir novas formas de trabalhar e aprender, tendo a IA como um assistente bem versátil. Fica a reflexão, então, se a IA, como a gente viu na fonte, já consegue transformar um desenho simples num site funcional, Pois é. o que mais vem por aí, né? Quais outras barreiras entre a concepção e a execução, em áreas que hoje a gente considera essencialmente humanas, criativas, podem ser radicalmente diminuídas ou até eliminadas por essas tecnologias num futuro bem próximo. Abre um campo vasto para a gente imaginar as próximas transformações, né? Com certeza, algo pra gente pensar.